I've been watching you for a while now. You're different. E se o maior herói da Marvel fosse pequenino, né? Para o coração, porque esse filme vai te surpreender mais do que imagina. Muitos inscritos aqui no canal, né, que esse filme da Marvel foi aquele menos esperável de gostar e acabou sendo o favorito, sim, e você vai saber o porquê. Numa enquete aqui no canal, 68% das pessoas responderam que achavam que o Homem-Formiga ia assim ser fraco antes de assistir. A maioria mudou de ideia, sim. E no vídeo de hoje, né, essa análise é feita então para quem gosta do Homem-Formiga e para quem não gosta do Homem-Formiga. Então bora lá. Agora você vai colocar aqui então embaixo nos comentários o que você acha então do Homem-Formiga. Merece ser levado a sério como super-herói após a análise referente do filme, fazendo ligações com filmes posteriores da Marvel, onde o primeiro filme do Homem-Formiga se passa então em 2015, né, referente então somente que não foi apenas uma piada no MCU. Scott Lang é à primeira vista o protagonista despretensioso que a Marvel adora, um cara comum com uma história de erro. Don't let anyone tell you that you have nothing to offer. Second chances. Então ele tem a tentativa e a reparação, né? Um ladrão de informação que vira um herói por necessidade, por amor. No filme ele não nasce privilegiado, não tem um gênio bilionário, é um pai tentando recuperar a vida, a guarda da filha, e essa origem distingue dentro do universo, né, dos super-heróis, porque transforma em arquétipo. O herói não precisa ser o mais forte ou o mais esperto, às vezes então basta ter coragem, pensamento rápido e empatia, que como a curiosidade nas HQs. Around all that author, I suggest you take a really close look at it. This is your chance to earn that look in your daughter's eyes, to become the hero. Scott chega ao traje por acaso e por redenção, mas nas suas condições ele também se torna uma figura que dialoga com temas de segunda chance e responsabilidade. No filme, a escolha de um protagonista, ou seja, humano demais, permite que as cenas de ação sejam mais temperadas por comédia assim, e calor emocional. Uma perseguição apenas para também ser um esforço para pagar dívidas, reconquistar a afeição familiar. Isso é relevante para o canone Marvel, porque cria identificação. Os espectadores veem alguém que poderia ser então parente, vizinho, até mesmo alguém disso. A trajetória de Scott abre portas para explorar tecnologias estranhas, encolhimento, ética científica, uso de pin e partículas, ou seja, um contraste moral entre gênio e executor. Elementos que reverberam tanto nos filmes quanto nas equipes, quanto nos arcos das HQ, onde o Homem-Formiga, né, precisa se defender de uma nova família literal e escolhida contra forças que tratam pessoas como peças descartáveis, assim como Hank Pym, que ou seja, que era o Homem-Formiga que foi feito então pela primeira vez. Ele se vê dentro da personalidade sim de Scott Lang, e aí ele dá a oportunidade então para Scott, né, se salvar de uma redenção referente à sua vida anterior. About saving our world. It's about saving theirs. Scott. O núcleo do filme, né, está a ideia que virou slogan: não é o músculo que faz herói, é a tecnologia, que a tecnologia tinha um botão que encolhe tudo. O traje do Homem-Formiga transforma o indivíduo, mas recontextualiza a ação, uma briga no corredor comum, onde pode se tornar então, uma batalha em escala microscópica. Nas HQs, o traje, né, e os pins, partículas que o alimentam, permite então variações infinitas, aumentar, diminuir, manipular, né, densidade, até comandar insetos. No filme o processo é tratado como humor e desajeitado aprendizado por Scott em controlar então a veste, gera gags, né, visuais e tensão. Imagine então com tentar pilotar uma roupa que muda sua inércia e sua voz.
A lição por trás disso é dupla: tecnologia sem preparo, perigosa, pessoas comuns com ferramenta extraordinária geram narrativas mais ricas, assim como o herói nato com poderes inatos. Outro ponto curioso é o que o traje democratiza a superação, ele transforma em furtividade, em vantagem tática, misturando então gêneros haste move sci-fi em termos, né, da Marvel. Esse dispositivo serve como portal narrativo em permite então em lutas inesperadas, gags de escalas, carros que viram e conectam ao reino quântico, que vamos explicar referente a isso um pouco mais para frente, para poder dar um gap, né, para poder pegar o gatilho e ter a expansão, o quanto ele é importante diretamente, né, seja no mundo da Marvel. E aí então fazendo essa roupa, né, que você está vendo agora, mais que uma fantasia entre o mais pessoal e o misterioso do universo Marvel. Então já deixa o seu joinha, né, e aí vamos seguir para o vídeo, bora lá. To be the Ant-Man. Este Darren Cross, o antagonista central, traz a contraste essencial. Ele tem a mesma essência, a mesma ambição que outra cabeça. A rivalidade entre Scott e esse vilão desencanta na ironia. Ambos lidam com a mesma tecnologia, pequena ambição grande. Na narrativa, o inimigo, né, funciona como um espelho invertido, enquanto Scott usa o traje, né, por redenção e proteção. O adversário usa o por lucro, status, dominação, curiosidade. HQs/filmes, muitos vilões do universo Formiga são cientistas corrompidos pela vaidade, um tema clássico que questiona então a responsabilidade do inventor, assim como você pode conferir referente aqui nos cards, né? Então, como tem uma ligação sim direta como referências ao Homem de Ferro, né, que ele tem a sua rivalidade diretamente com o seu sócio, né, ou seja, que ele luta, né, por lucro, que usa por lucro, e ele tenta tomar então esse poder para poder ter um pouco mais de poder referente, então ligado a mais para além do mal. No filme você verá, então isso é explorado também como uma crítica ao capitalismo da tecnologia. Quem comercializa ou militariza descobertas científicas tende a transformar possibilidades em armas, né, contra o vilão, e quem escolhe o mundo para expandir seu poder. A tensão moral entre a luta deixa apenas física e vira debate sobre quem merece controlar a ciência. Então descobre, além disso, nessa dinâmica prepara então o terreno para crossovers maiores no futuro. Inimigos movidos por tecnologia são pontos de contato fáceis com outros heróis que lidam invenções perigosas, criando então pontos naturais para participações em times para conflitos que envolvam ética, patente e responsabilidade pública. Imagine a soldier the size of an insect. The ultimate secret weapon. Hank Pym, aqui referente então demonstrado então no quadro, né, tudo se encaminha para um confronto insano. Ele aparece como mentor, uma presença que carrega duas camadas com peso narrativo e expertise científica e o legado moral nas HQs. Pym é uma figura complexa, fundador de equipes, criador de tecnologia revolucionária em certos arcos, responsável por erros graves. A criação de Ultron, por exemplo, é um ponto pesado sim nas HQs. No filme, sua decisão de confiar em Scott é crucial. É a transferência de um fardo, de uma esperança, a colisão entre o orgulho científico e a urgência emocional culmina em confrontos que não só físicos, mas ideológicos. You get godlike powers, everyone, it's going to be chaos. So how do we stop him? By knowing Scott.
quando duas tecnologias antagonistas colidem traje com traje, a partícula contra a partícula. O espetáculo é uma desculpa para discutir culpa, herança e o temor para invenções, saiu do controle, curiosidade. Sim, agora a relação entre mentor e aprendiz aqui dialoga com mitos heróicos ancestrais e o mestre escolhe então o discípulo. Improvável a Marvel, né, o desloque para debates modernos sobre propriedade intelectual e consequências tecnológicas. O confronto final, portanto, vende a adrenalina, claro, mas também encerra um mini ciclo moral em o que se faz então uma descoberta para ser julgado tanto pela sua utilidade quanto pela sua intenção por trás do seu uso, deixando sim um gancho para que você possa então assistir o filme pela primeira vez, se você não gosta de Homem-Formiga, reassistir novamente o Homem-Formiga e fazer as grandes ligações, né? Porque aqui no canal não mostramos o final do filme. Para você saber o final do filme, você precisa assistir. E aqueles que mostram o final do filme realmente estão com aquelas campanhas para que você possa não desfrutar da mágica do total do cinema, assim quando é lançado um filme de acordo com seus lançamentos. I've been watching you for a while. You're different, and I believe everyone deserves a shot at redemption. Will you? Absolutely. My days of breaking into places and stealing stuff. A curiosidade é que o Homem-Formiga, apesar então de parecer um herói menor por escala, por histórico, de pertencer então, aos momentos de chaves, fundando equipes, né, participando de sagas que mexem com a realidade, ciência psíquicas, as formigas, né, controláveis até as mudanças de tamanho dramáticas, são ferramentas narrativas que os roteiristas usam então, para explorar, desde que espionagem até questões metafísicas. Break into a place and steal some stuff. Makes sense. Nas HQs também há variações de tom, arcos sombrios, com crises pessoais e debates éticos, arcos leves com aventura e humor, arcos da família com herdeiros e legado. Isso permite que então, o personagem transite por gêneros e épocas. Outra curiosidade é a diferença entre a mídia que funciona, o visual das HQs, páginas que mostram um homem gigante em meio de leginhos, precisa então ser reinterpretado no cinema para ficar assim incrível, e a adaptação do filme ao transformar o conceito num exit e com tecnologia visível, com um certo estratégico que aproximou então fandoms e novos públicos. Are you ready to become the hero? The suit. Nas HQs há crossovers diretos, onde o Homem-Formiga atua então como espião, inventor, peça-chave para desvendar mistérios científicos que ameaçam então todo o time. Essa fluidez entre escala e função é o que transforma então o herói de nicho em recurso dramático para histórias em que o equilíbrio do universo depende de detalhes aparentemente insignificantes. You have to learn how to control it. And these are your greatest allies. You're right. E vamos então falar de reino quântico e suas implicações, assim como nós temos o cancelamento direto da dinastia Kang, ou seja, a ligação diretamente do reino quântico até este momento, e agora, ou seja, vamos introduzir referente então a essa narrativa diretamente, então possivelmente que poderá ter adaptação para, né, ou seja, o Doutor Destino, como nós tivemos então diretamente as grandes consequências que ele poderá então trazer essas informações e essas questões que então que foi levado então os Vingadores, né, Ultimato, que você precisa assistir, porque o intuito aqui do canal não é dar spoilers, mas sim levar ao telespectador a assistir o filme, né? Para você assistir um filme de 15 minutos, obviamente não vale a pena destruir um filme, né, todo construído, orçado e mais de 250 milhões de dólares, e basicamente num vídeo construtivo e explicativo é mais essencial para poder agregar então seu conhecimento. Por quê? O conhecimento do reino quântico então leva a proposta do que não é só personagem que encolhem, é o que encolhem, essas acessam camadas de realidade em física própria, riscos, responsabilidades narrativas, isso que abre portas para viagens no tempo, realidades alternativas, encontros impossíveis. Nas HQs, ambientes micro já servem então para reinventar as cosmologia, introduzir inimigos e aliados bizarros. No MCU, por exemplo, o reino quântico vira um mecanismo para resolver
problemas que seriam então inacreditáveis por meio então de meios convencionais, e também cria paradoxos que alimentam debates fãs versus física. When you're small, you have superhuman strength. You're like a bullet. So you need to know how to punch. You want to show me how to punch? Show me how to punch. You tried to hide your suit from me. E outra curiosidade, assim como nós veremos, sim, provavelmente um gatilho, né, para os próximos filmes, que ele dá uma pequena explicação de explanação para poder seguir diretamente, então, o Homem-Formiga 2 e consequências diretas, né, aos Vingadores Ultimato, consequências diretas também com Quantumania, porque essa é a base, né, para eu ter o conhecimento, e quando chegar assim lá em Quantumania, para poder rever o filme, obviamente, né, que você então terá as suas expectativas superadas, porque nós trazemos então todo o conteúdo um pouco mais recheado, sem questão de mesmo dar spoiler, porque geralmente aqui no canal você não verá spoilers, mas sim uma explicação diretamente o que o público ficou então com a cachola, né, se perguntando até todo esse momento. It's gonna blow up in your face. Onde o uso desse mini-universo como ferramenta dramática, né, transforma então a ideia original como crime de redenção, algo com implicações cósmicas. Daí sim surge a justificação para trazer o herói a eventos maiores, mesmo que a sua estética dele seja uma comédia de assalto. Destroy everyone you care about. Aí nós temos o grande vilão, sim, transformando-se então em Jaqueta Amarela dentro do filme, aonde, por que o Homem-Formiga se importa? Porque ele é importante? Porque no panorama amplo da franquia, né, funciona como uma mola narrativa, humaniza a ficção científica da Marvel, introduz o humor e inevitavelmente visual, e oferece soluções ao que outros heróis não teriam literalmente por causa da sua escala. Então essa frase referente, então, eu sou o Homem-Formiga, ele traz um grande poder, sim, narrativo, que leva aos próximos filmes diretamente na Marvel, porque se esse conteúdo realmente você gostou, te alimentou referente, então, expectativas de informações, questão mesmo de conflitos, ou seja, de informações que você viu vazadas, que não deram uma informação rica, nem aproveitar diretamente o primeiro filme, para trazer aos próximos filmes, sim, do Homem-Formiga, né, porque ele é um grande herói, porque ele provou, sim, que histórias pequenas, um assalto, uma redenção pode conectar em arcos gigantescos, viagem no tempo, batalhas cósmicas, né, sem perder a alma, tecnologia baseada então em éticas questionáveis, rende antagonistas memoráveis, e o que o legado e paternidade, o elenco humano, então continuam sendo motores poderosos para empatia e histórias de super-heróis. Em suma, o Homem-Formiga mostra que uma franquia onde o épico compete por espaço e o ritmo é diminuto, o poder de mudar o universo. Wasn't my idea. Então já inscreva-se no canal, curta, compartilhe com os amigos, né, para que possamos então trazer maiores conteúdos, maiores informações e maiores explicações dentro do universo da Marvel, aonde tudo pode acontecer que passou despercebido, que não entendeu aquele filme diretamente chamado então Homem-Formiga Quantumania, que vamos trazer aqui no canal. Por isso que é importante então você se inscrever e então ativar então as notificações.